Antes de eu ter resultado no digital, eu precisei vencer uma coisa primeiro: a minha mente. A mente é uma coisa que a gente constantemente está pensando em coisas negativas, né? A nossa mente busca segurança, a nossa mente busca conforto, a nossa mente busca caminhos até mais fáceis, caminhos mais viáveis. E quando nós pensamos em um grande negócio, a gente trava, porque a gente fica com aquele receio, com aquele medo de e se der errado? E se eu não conseguir? E uma das coisas, antes de eu ter resultado no digital, eu não tive resultado é, assim tão rápido da noite para o dia. Eu precisei convencer a minha mente de que isso é possível. Porque não é apenas vender, é de fato você acreditar que é possível. É você acreditar que é possível ter resultado. Quando eu digo enganar a mente, não é você viver iludido. É você não se convencer de coisas negativas que você mesmo pensa, mas você se convencer de que é possível ter resultado. Eu me lembro quando eu comecei, eu tinha aquele receio inicialmente de críticas de pessoas, por exemplo, que poderiam falar. E eu, de fato, nunca tive, na época, nunca tive a primeira experiência de venda. Não tinha essa experiência de o que era vender antes de eu entrar na internet e até mesmo fisicamente. O que era venda? Eu não tinha conhecimento algum. E quando eu decidi começar o empreendimento, criar um negócio, foi algo assim, meu, isso de fato eu tô me convencendo de que é possível, porque eu não entendo nada disso. E com certeza eu vou ser muito criticado, com certeza eu vou ser muito, talvez mal visto. É o que a nossa mente pensa. E quando você começa a fazer isso, você fica preocupado e é totalmente normal. Porque ter resultado na internet não é tão simples assim como muitos dizem. Você precisa se dedicar, você precisa estudar, ter um conhecimento e você precisa buscar constantemente o conhecimento. E uma das coisas que me ajudou a isso foi investir, por exemplo, em livros. Os meus livros, eu não tinha livros, né? Que falavam sobre vida financeira, que falavam sobre coisas relacionadas a isso, sobre negócios. Através do dinheiro que eu conquistei no mercado digital, foi quando eu pude investir em livros, que eu já falei, por exemplo, nesse canal, lá no meu Instagram. E quando você investe em você, em conhecimento, você consegue ter uma visão melhor a respeito das coisas. Então, você precisa entender que quando você vende, por exemplo, não é todo produto que vai dar certo, não é todo criativo que vai vender. Você também vai ter a experiência de ver o que dá certo e o que não dá. Isso eu acredito que é o mais legal. Quando você testa, você percebe, você tem uma visão aprimorada. Você vê o que vai dar resultado e o que não dá resultado. E eu me lembro que no digital foi mais ou menos assim comigo. Eu lembro que eu comecei no orgânico, postava vídeos todos os dias, na parte da manhã, à tarde. Enquanto eu tinha tempo para postar vídeo, eu dava um jeito, eu postava. E eu me lembro que eram vários produtos, eu testava produtos, e o que eu via que tinha uma grande chance de viralizar era o que eu focava mais. E eu não deixava de postar. Até mesmo os vídeos inicialmente que davam errado, eu postava constantemente. Até que eu conseguia virar mesmo, o vídeo viralizava e aí eu criava um site, um link onde as pessoas poderiam comprar o meu produto através dos vídeos orgânicos. Então eu tinha e tive uma visão totalmente ampla daquilo que dava certo e daquilo que não dava certo. E quando você percebe isso, você já nem se lembra mais, ou você nem para pensar mais da preocupação que você tinha lá no início, que é começar um negócio. Porque de fato você que nunca teve a experiência de viver uma venda,
uma experiência de ter resultado, de fato você vai precisar enganar o seu cérebro de que isso tem que ser feito, de que isso é possível. Como eu disse, não é viver iludido, não é viver com falsas promessas. É de fato você acreditar que é possível. Não é você confiar apenas naquela pessoa que diz, mas é você ter sua própria experiência. Isso foi o que diferenciou para mim, porque eu tive a minha própria experiência. Enquanto o mercado falava de vários assuntos, de várias coisas, tinha uns que falavam, o dropship não dá certo, outros falavam, não, o dropship ainda tem resultado. Enquanto uns falavam de outros negócios, de outras coisas, de outros produtos, eu estava vivendo e concentrado a viver minha própria experiência. E eu me lembro que eu coloquei na minha mente também o seguinte, cara, eu não tenho nada a perder. Se der errado também, eu vou aprender com isso. Então, o que você pode aprender também quando você viveu a experiência de uma coisa que você queria que desse certo, mas não deu também? O que você pôde aprender? E o mais legal é que você tem mais visão de futuro, mais visão daquilo que você pensou lá atrás e aprimorou essa visão. Você consegue pensar além. Isso é o mais legal. Então, se você quer ter resultado no digital, viva a sua própria experiência, mas não seja o tipo de pessoa também que seja aquele tipo de pessoa que não queira ter conhecimento ou achar que não precisa de conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento para aprender a vender, porque a venda ela é muito importante. Como que funciona a venda? Como que as pessoas compram? Por que elas compram? Por que elas escolhem o seu produto? Como vencer, por exemplo, as concorrências ou a concorrência? Como você pode vender mais? E por aí você vai vivendo a sua própria experiência. Mas não viva a experiência dos outros, viva a sua experiência. Tente aquele produto, tente testar. Não se baseie apenas no que os outros estão falando. Esse produto não tem resultado. Não, testa você. E se com você der certo? Entende? Eu me lembro que eu fazia o quê? Eu assistia vídeos virais, vídeos curtos, virais em lugares gringos, não era no Brasil. E eu via que aquele produto tinha uma grande chance de dar certo. Olha só que eu não via esses vídeos no Brasil, não tinha ninguém que falava sobre isso. Foi uma coisa que eu pensei, cara, isso aqui se deu certo lá fora, com certeza isso aqui vai dar certo aqui no Brasil. E foi essa mudança de pensamento que eu pude perceber com a própria experiência o que dá certo. E é isso que você precisa também colocar como meta, viver sua experiência no digital. Mas, óbvio, você precisa conhecer, precisa buscar conhecimento também, para você também não ficar no lugar totalmente perdido sem saber o que fazer. E uma das formas que você pode aprender é de fato ver principalmente tendências lá fora, o que dá certo, o que está dando certo. Tenho certeza que você vai conseguir criar novas ideias e ter um resultado melhor. Então, passe a pensar não em coisas negativas, mas de que isso é possível e se der certo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like e também se inscreva nesse canal. Estamos quase batendo 1000 inscritos. Eu estou ansioso para que eu consiga 1000 inscritos finalmente aqui no YouTube. Estou postando constantemente para agregar aí a vocês. E é isso. Deixe o seu comentário também do que você achou. Eu gostaria de responder, ler os seus comentários. Isso é muito importante para eu saber a sua opinião, o que você pensa, o que você gostaria também de ver aqui no canal, vídeos novos. E até o próximo vídeo.